Voltando agora, segundo o Espiritismo. Beba água, viu? Água faz bem para a saúde. Em vez de estar tomando refrigerante, suco, beba água, viu? E nosso corpo não esquece. Eu vou ler esse aqui, deixa eu ver, foi esse que eu achei. Jeremias e os falsos profetas. Luzes, espírito protetor, cais, não sei como, pronunciar muito, 1861. Vamos ver o que ele tem pra gente. Eis o que diz o profeta Jeremias: não escute as palavras dos profetas, pois eles os engana. Ao profetizar, eles divulgam as visões do seu coração e não o que ouviram do Senhor. Esses profetas diz para aqueles que blasfemam a Deus: o Senhor disse que vocês terão paz para todos aqueles que ainda compreendem o seu coração. E os profetas diz: nada de mal acontecerá a vocês. Mas qual dos profetas esteve com Deus? Envie suas palavras. Qual deles entenderam o que eles disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor. Eles vieram correndo e não lhe faltava nada. E eles profetizavam por sua conta. E se eles estivessem estudo ao meu lado, teria enviado as palavras que eu disse ao povo e teria ajudado não trilhar o caminho do mal e a não praticar mais ações. Tenho ouvido o que disse esse profeta que profetiza a mentira em meu nome, dizendo o Senhor. Sonhei até quando essa imaginação estava no coração dos que profetiza a mentira e cuja profecia são apenas invenções do seu coração. Se alguém do povo, nem profeta ou tem um sacerdote, pergunta: qual é o fardo do Senhor? Vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês, mesmo falso profeta, eu lançarei para bem longe de mim e direi ao Senhor. Jeremias 23, 16, 18, 21, 25, 26 e 33. Então aqui Jeremias na época veio alertando a população, que até hoje tem gente que ainda fica M6, né, de acreditar no que os outros profetas dizem, né, como ele está falando aqui. Muitos usam o nome de Deus dizendo: Deus está falando comigo, não sei o que, como ele está dizendo aqui, Deus, ele está vendo a aflição do seu coração. Porque, assim, como eu digo, assim, se você ir em um lugar, por exemplo, você está sem trabalho, né? E aí ele vai dizer: aqui tem alguém que está sem trabalhar. Claro que vai ter alguém lá que está sem trabalhar. Tem alguém aqui que está na tristeza. Realmente tem alguém que está passando por uma tristeza, por uma perda. Então ele fica deduzindo falsas visões, entendeu? Que a pessoa está passando por isso. Aí como você está frágil, você não vê
né? Que ali é tipo uma adivinhação. Deus jamais está falando nada, né? Através disso. Eles estão deduzindo, né? Para tirar recursos de vocês, entendeu? Querer dizer. Por isso que eu digo, gente, vá com o que seu coração diz, com a base da sua vida, entendeu? Não que o pastor, não que o presidente da casa espírita, não que o das outras religiões, cada um com a sua, né? Que está deduzindo, veja o que o seu coração está dizendo, né? A respeito de ti, como Jeremias veio alertando. E você vê, isso foi dito lá atrás e muitos ainda ficam nesse véu da ilusão, né? Achando que aquilo que está falando ali é a verdade para ti, mas não é, eles estão usando para querer tirar recurso de vocês, né? E aí, bora agora ver o que aconteceu, né? Aí veio né, como eu estou dizendo aqui, veio o Espírito da Verdade e disse: meus amigos, é respeitoso passagem do profeta Jeremias que eu queria falar. Deus falando por intermédio dos profetas Jeremias disse: é a visão do coração deles que eu faz falar essas palavras. Indicaram carentemente que desde daquela época, ó, o que eu acabei de falar, os charlatões e os vaidosos exploravam e abusava do dom da profecia, abusava da fé simples e quase cega do povo quando produzia por dinheiro. Poxa, o que eu acabei de falar, tá vendo? E eu nem li esse texto que eu acabei de falar. Por dinheiro, coisas boas, agradáveis, esse tipo de fraude era muito comum entre o povo judeu. Ficava fácil compreender que o povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons e dos maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados, porque aquele que se dizia profeta e que não passava de impostores ou fanáticos, não existia nada mais esclarecer do que essa afirmação. Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor. E eles vieram correndo, não liberei falas nada. E eles profetizavam por sua conta. Tá vendo como tá aqui dizendo que Jesus não falou aquelas visões. Eles que viu que aquelas pessoas era fácil, né, frágil como é? De manipular, aí começou a deduzir coisas, aí a pessoa acha que é Jesus que está falando com ela, mas não é, ele está pegando a fraqueza, por exemplo, assim, eu conheço fulana, fulana passa por isso, aí eu começo a dizer, Deus está falando comigo, aí eu começo a inventar coisa sobre aquela fulana, e a fulana acredita, entendeu? É isso que Jeremias veio abrindo o povo dos judeus, né, que foi muito enganado naquela época, né, como eu acabei de falar. Aí aqui, bora para continuar. É aqui onde eu parei. Vou começar aqui. Falava nada e eles profetizavam por sua conta. Mas adiante eles disse, tenho enviado, que diz esses profetas, que profetizava a mentira em meu nome. Disseram o Senhor. Sonhei, ele indicava assim, que um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha nele. A multidão sempre crente não contestava veracidade de seu sonho ou de suas visões, porque achava tudo aquilo muito natural e sempre convidava profeta a falarem. Tá vendo? Como ele enganava as pessoas naquela época. Até hoje você vê aí a internet, você vê
tipo de religiões enganando as pessoas, né? E as pessoas frágeis acabam caindo nas ilusões, o fanatismo, deixa a pessoa, né? E aí, por diante. Aí agora aqui. Após essas palavras do profeta Jeremias, escute também os sábios conselhos dos apóstolos João, quando dizia: não acredite em todos os espíritos. Aí, ó, que eu acabei de falar. Nenhum antes de certeza de que os espíritos são de Deus, pois entre os desencarnados existe também os que têm prazer de enganar. Quando encontrar ocasião, fica bem claro que os enganadores são os médios que não tomam a necessidade. Poxa, o que eu acabei de falar, né? Na língua do espiritismo é isso, os enganadores. Na língua de outras crenças que muda, fala assim, o Espírito Santo, né? O anjo, né? Aí ele, para vocês entenderem melhor onde eu quero chegar nessa situação. Os enganadores, porque tem vários espíritos zombadores aqui que sabem da nossa situação, e aí ele se apresenta como o espírito de luz, como Deus, e aí vem falando coisa que na verdade está iludindo a gente, enganando, entendeu? Por isso que a gente tem que ter certeza do que a gente está falando, do que a gente, bota para dentro da nossa mente, o que a gente acredita, que nem todas as verdades daquela pessoa que está ali na frente está falando não são verdade. Muitos estão induzindo, né? Falando, aí aproveita que você é fanático, acredita tudo que eles vão dizer e tem a mente frágil, e aí põe, compre isso que Jesus vai te dar glória, faça isso que Jesus... Como eu disse, gente, Deus é dono da prata e do ouro. Não precisa, Deus não quer dinheiro de ninguém. Aí agora vamos para aqui. Precauções. Esse é um dos maiores obstáculos contra... Foi aqui que eu parei, né? Encontra muitos médios. Esbarra sobretudo. Quando são novatos no espiritismo, isso constitui para eles uma prova no qual somente poderão triunfar se agirem, quase não saía, sem agirem com providência. Portanto, aprenda antes de qualquer coisa distinguir o bom espírito do mau espírito, para que vocês mesmo não se tornem falso profeta. Isso aí é o que eu acabei de falar, tá vendo, galera? Para vocês entenderem mais, vocês ficar mais atentos do que as pessoas. Não fique assim, doletando uma pessoa que chega lá e diz assim, isso aí vocês ficam fanatismo. Ai, meu Deus, que o padre mandou fazer isso. Ai, que o presidente da casa mandou isso. Ai, que o pastor... Entendeu? Vocês saber, não ficar usando o véu o tempo todo, querer entender mais, ver a sua situação. Não vá pela carência, né? Quando a gente vai pela carência, a gente muitas vezes quebra o quê? A cara. Assim é a vida, assim em tudo, em relacionamento, em coisas, né, que acontecem na nossa vida, né? Tem vezes que a gente vai procurar o templo para a gente se fortalecer, mas nem toda a verdade que aquele ser humano está lá falando é nossa verdade, entendeu? Ele é falho como a gente também, mas a gente não pode cair em enganação, entendeu? Querer, tirar isso da gente, né? Porque a gente está indo pela dor, né? Muitos procuram a religião pela dor, mas também a gente não pode ficar cega, né? Tudo que falar ali você tem que fazer, não faça com o seu coração. Fale com Deus antes, Deus, é isso que você está querendo. Não vá que pela situação, pelo fundo de música, como eu já disse, que a ver, bota o fundo de música, né? Para as pessoas, fica mais fácil de manipular e tirar as pessoas na dor, né? É isso. Então, faça como Jeremias, que alertou o povo de Deus, os judeus, né, naquela época, viu? Pratique mais, lê mais. Você vê que muitos trechos são tirados da Bíblia, né? E muitas religiões pegam aquilo de lá de trás que já sabe manipular as pessoas e bota agora no nosso século XXI. Então, meus amores, fique atento, viu? Busque mais, procure mais a sua verdade, queira estudar, entendeu? Sobre religiões, que você vai chegar ao patamares, como Leia, não tem nenhuma crença limitante sobre religião nenhuma. Como eu disse, eu
Eu não tenho preconceito, mas a gente não pode ficar cega, entendeu? Acreditar tudo que eles estão falando lá, entendeu? Queira ver, ó, a verdade que está dentro do seu coração. É isso. Então, deixa o like, comente, compartilha. Judilene, que ficou até o final, deixa um coraçãozinho aí pra Lene ver. Beijo, beijos.